Olá, sejam todos bem-vindos com mais um testemunho que edifica e que o Todo-Poderoso nosso Deus esteja com você e com a sua família. E hoje quem estará testemunhando, compartilhando conosco a sua história é a irmã amiga Bruna. E hoje nós estamos aqui com muita alegria. O meu muito obrigado de você ter aceitado o nosso convite de vir aqui testificar o que Deus fez na sua vida. E hoje a Bruna vai falar um pouquinho da história dela. E pode começar, a Bruna é pregadora da palavra do Senhor. Ela é bem casada, conheço o esposo dele, é uma bênção, as filhas maravilhosas. Mas você pode se apresentar, Bruna, e já começa contando o teu testemunho. Amém. A paz do Senhor para todos. Eu sou a Bruna Asserman, esposa de Ezequiel Asserman, mãe da Cauana, da Melanie e do Isaac. Casada há 20 anos, né? Contando todos os anos, né? Então nós já estamos há 20 anos juntos, para a glória de Deus. Amém. E nesses 20 anos temos uma boa bagagem, uma boa história. Meu testemunho, ele é muito grande, são vários. Eu estava orando e pedindo ao Senhor um direcionamento, né, naquilo que o Senhor queria tratar conosco, falar conosco, né, através das nossas vidas. Na minha infância, a minha mãe se afastou da presença do Senhor, né, se afastou dos caminhos do Senhor e nós fomos criados assim, uma família, né, desestruturada. Meu pai foi embora de casa e tudo começou a desabar dentro de casa. Eu ainda criança, lembro que eu era muito apegada com meu pai e isso trouxe algo nas minhas emoções que depois de adulta, né, que eu fui entender essa questão de rejeição, né, de abandono, né, tudo que vai criando na mente ou na criança. E quem sofre uma separação, geralmente é as crianças, os São filhos. os filhos quem sofrem, são os filhos quem sofrem. E eu, por ser muito apegada, assim, eu acredito que eu sempre fui muito, assim, hiperativa. Quem me conhece sabe, eu não consigo ficar quieta, não consigo parar. E assim, e isso eu acredito que potencializou mais ainda, né? E eu me lembro que a minha mãe, afastada dos caminhos do Senhor, eu tenho uma avó chamada Nair, que ela nunca se afastou do altar, mulher de oração, que busca, né, a presença do Senhor. E eu me lembro que nós morávamos em Vila Osternac, mas quando Deus ele escolhe o improvável, né? Eu me lembro da história de Maria, escolhida, né, para ser a mãe de Jesus. Quando o anjo desceu em Nazaré, né? Eu vejo assim que o anjo do Senhor desceu na minha Nazaré, no lugar de improvável, no lugar de improbabilidade, e nos encontrou a receber Cristo, né? Então, mesmo em um ambiente, em um lar desestruturado, em um tempo difícil, né? A mãe trabalhava dia e noite para conseguir sustentar os filhos, mas Deus, ele olhou para nós e escolheu a nossa casa, escolheu a minha vida, a vida dos meus irmãos. E quem era o nosso vizinho era o pastor Orandir, né? Que desde que eu me conheço por gente, eu conheço o pastor Orandir, que eu tenho ele como um pai. Ele é uma grande referência paterna na minha vida, como um pai, como um pastor, como uma família. Então, desde criança, é sempre tudo muito junto, né? Aquela questão de um estar na casa do outro e tal. E era uma bênção mesmo. Então, ele que me levou para a igreja de criança. Minha mãe afastada. Ele já era pastor? Já. Na época, eu acredito, a gente é criança, não Mas entende muito, mas ele não era pastor ainda. Não, ainda ele não. Eu me lembro que ele dirigia uns cultos abençoados, culto de libertação, dele, né? Culto da vitória. Meu Deus, o que deu. E eu, assim, era, nossa, apaixonada. A gente sentava para ouvir o testemunho dele e eu não cansava, todo dia, né? Ali eu me lembro que eu era muito amiga, né, das filhas dele, nós crescemos junto, mesma idade. E
E ele começou a me levar na igreja, a gente ia na igreja junto, eu fui conhecendo Jesus, né? Eu me lembro de um dos episódios quando a gente era criança, às vezes a mãe da gente fora da igreja, tudo ia de bermudinho na época, né? Não usava. Não podia. De jeito nenhum. E aí eu lembro que eu chegava, que é isso, menina? Esqueceu que você aceitou Jesus? Agora você não pode andar desse jeito. Era um sarro. Muito bom, assim. Eu tive uma referência, eu tive alguém que me instruiu, me conduziu, que me apresentou Jesus e inculcou na minha mente, né? Porque enquanto eu não tinha uma família, minha avó morava longe, não tinha como estar ali todo dia, mas os planos do Senhor, eles não falham. Aquilo que o propósito dele, mesmo que no meio do percurso venham acontecer alguns desafios, algumas inconstâncias, ele cumpre e zela por aquilo que ele faz. Então eu me lembro que foi assim, desde criança ele me ensinando, sabe? Ir para a igreja, apresentar o Senhor. Daí me lembro que nós nos mudamos e quando a gente se mudou, eu lembro que eu era criança ainda, fiquei um bom tempo sem ir na igreja. Fiquei assim, algum tempo. E logo eu fiz uma amizade com uma vizinha que era cristã, da mesma igreja, da Vila Osternac na época, antes de dividir, né, Osternac 1 e Osternac 2. E aí, vamos para a escola dominical. Ah, vai ter lanche lá. E a gente vai, né? Lanchinho. E a gente foi indo, fui crescendo, ficando adolescente, né? Só que o engraçado era assim, era de segunda a segunda dentro da igreja, Ivone. Tipo assim, eu queria assim, era consagração, era culto das irmãs à tarde, era à noite, era todos os dias. Porque o que eu queria era a presença de Deus. Eu tinha uma sede, eu tinha uma vontade, assim, eu tinha um desejo de conhecer. Era algo que era maior do que o que eu vivia dentro da minha casa. Era algo assim, não, eu era completamente, assim, apaixonada, sabe, pela presença de Deus. E eu queria muito Deus, eu queria muito a presença dele. E eu buscava, a gente consagrava. Eu lembro que quando eu era adolescente, nós participávamos de um grupo de coreografia. E aquilo ali para mim era assim a minha vida, né, o meu refúgio. Eu amava estar ali. Na época nós começamos a buscar o batismo com o Espírito Santo, a gente começou a ter um entendimento e começou aquela fase, né, da busca, de querer o batismo, de querer a presença de Deus. Eu lembro que eu buscava o Senhor. Só que em um contexto assim de busca de presença de Deus, o meu desejo era morar dentro da igreja. Porque quando eu voltava para dentro de casa, a realidade era totalmente diferente, né? A festa, era bebedice, era a vida que a pessoa, né, do mundo que não caminha com Jesus leva a vida. Então, assim, não condizia com aquilo que eu queria para minha vida, isso na adolescência. E eu me lembro que eu chorava quando o pastor ia dar a benção apostólica, que eu falava, Deus, eu quero morar aqui na tua casa, eu quero morar aqui na igreja. Tipo assim, o meu desejo, se eu pudesse pegar um colchão e trazer e ficar na igreja, porque ali era o meu momento de paz, ali eu não sentia, tipo, a rejeição, ali eu me sentia amada. Mas quando eu voltava dentro de casa, eu me deparava que era totalmente diferente. Eu não tinha uma mãe, né, uma mãe tipo de círculo de oração, eu não tinha um pai dentro de casa, então eu queria estar ali, né? E eu não queria ir para casa. Eu me lembro que a minha mãe falava, você vai morar dentro da igreja, menina, você não sai de dentro da igreja. E dentro de mim eu falava, é isso que eu quero morar aqui, porque o contexto era totalmente diferente do que os meus amigos viviam, né? E é muito difícil um adolescente se manter, permanecer, às vezes com os pais na casa de Deus. Agora imagina sem estar. E eu lutava assim, hoje eu entendo, né? Realmente eram guerras espirituais travadas ali, constantemente o inimigo tentando me arrancar da presença de Deus e a gente buscando. Eu me lembro que eu fui batizada com o Espírito Santo, a primeira adolescente daquela geração, da nossa congregação. E depois disso, assim, a gente se reunia para dormir uma na casa da outra. A Bruna vai orar para a gente ser batizada, era isso mesmo. Era muito bom. E a gente reunia, tinha o caseiro da igreja, a gente ia tudo dormir, as meninadas dos adolescentes, ia dormir nos fundos da igreja, porque a Bruna ia orar para as meninas ser batizadas e Deus batizava. Deus fazia, a gente ia para o banheiro orar, a gente ia... Então, assim, todo culto a gente, não, vamos consagrar. E eu sempre ali, né, na frente, liderando o grupo ali, falando assim, Você não... já era líder? Sem saber, só que era algo que Deus já estava alinhando, sem a gente ter uma
mas a Eu gente tava nos orava. Eu me projetos de lembro que Deus. numa dessas madrugadas a gente dormiu uma na casa da outra, a gente passou a noite orando, Deus batizou 2, 3 meninas lá. Foi algo assim sobrenatural que Deus fez, assim, sem estar dentro da igreja, era algo que a gente tinha sede de Deus. Foi lindo na época o que Deus fez, né? E depois dali, eu lembro que quando Deus me batizou, veio um dom de profecia também, foi algo tão lindo, assim, que Deus me usava para a igreja, assim, através da palavra profética. Só que as guerras aumentam. Amém. Quando o nível, Deus te eleva a um nível espiritual, as guerras também aumentam. Amém. A batalha também é travada constantemente, perder, né? Ele não cansa, né? Porque o que, quem sabe, muitos olhavam de fora e diziam assim, mais uma família destruída, mais um lar destruído, o que vai ser dos filhos dela? Falavam para minha mãe, né? O que vai ser dos filhos dela? O que vai ser da casa dela? Vai ser drogada, a outra vai ir para a prostituição, né? Porque maldição. Quem olha de fora pensava isso. Só que o céu olhou e achou. O céu conheceu, o céu olhou para a gente e diz, não, essa casa não vai ser casa de destruição. Pode ter vindo, assim, a frustração, a destruição ou o rompimento de um relacionamento na vida da minha mãe, mas eu hoje entendo que Deus desceu e falou assim, foi a partir daqui, eu tô dando um basta. Essa maldição não vai se estender, porque alguém decidiu se posicionar, né? E na época eu não entendia isso, a minha mãe não entendia isso. E aí eu me lembro que as guerras começaram, travadas, muito travadas, assim, questões, né, dentro da igreja, situações, porque tem algo que nós erramos, Ivone, muito, é a gente pensar que adolescente ou jovem é frescura. Não é. Hoje tá mais assim aberto, né? A mídia tá aí falando. Antigamente nós não tínhamos celular, antigamente a gente não tinha a mídia social para estar falando. Só que quantos se suicidaram dentro do quarto às escondidas e a gente não sabe? Quantos filhos de crente, quantas pessoas aconteciam situações, mas era o que? É frescura, é manha. E hoje a gente acha que é isso. Não quer compromisso. Só que a gente não sabe que jovens e adolescentes têm suas guerras. Porque é uma das minhas maiores assim, experiências com Deus, e hoje eu amo estar no meio dos jovens e adolescentes, por ser uma irmã de círculo de oração, né? Que eu falo que hoje eu sou. Só que é algo muito... É muito forte que Deus tem a área que eu puxo para jovens e adolescentes mesmo, porque eu consigo entender, sabe? Parece que eu me vejo, parece que foi ontem que eu vivi aquilo. E a gente erra muito em olhar e falar assim, é sem vergonha, não quer saber de nada. Não, a gente não para ouvir, para abraçar. Verdade. Não é? Igual Paulo, né? Quando estava pregando lá em Troade, quando aquele jovem cai da janela e ele morre, Paulo desce, abandona tudo. Ele desce, ele se inclina e ele abraça. Porque tem hora que não é a hora da gente dar sermão, é hora de realmente abraçar, puxar para perto. E é muito difícil essa questão, e eu vou precisar falar algo aqui que eu acredito que vai ser muito bom para quem vai nos assistir, para abrir a mente, abrir os olhos, para trazer, assim, quem sabe, um discernimento para a igreja. Me lembro de um episódio dessas guerras e batalhas travadas. Eu vinha para a igreja, chorava, buscava o Senhor, mas eu voltava para casa e eu queria voltar para a igreja porque dentro de casa não tinha paz que na casa de Deus tinha. E eu lembro que foi num dos congressos dos adolescentes e eu era assim, toda a oração, o pregador ia orar, quem quer orar? Eu estava lá correndo, porque tudo que eu queria era que a minha mãe fosse para a igreja. Tudo que eu queria é que Deus salvasse a minha família. Tudo que eu queria era que Deus restaurasse o meu lar. Então a minha busca é, Senhor, traz a minha mãe de volta para a tua casa. Senhor, traz o meu padrasto de novo para a tua presença. Senhor, traz os meus irmãos, que eles te conheçam, né? Então, assim, toda oração... Quem quer receber oração? Eu era a primeira a estar lá. Quem quer receber? Eu estava lá, sabe? Porque eu sabia a minha intensidade, o que eu precisava, né? A minha necessidade. E aí, eu me lembro que se levantou um obreiro nesse dia. Era o congresso, confraternização. Ele se levanta, vai no ouvido do pregador. E eu fui a primeira, eu chorava muito, porque tudo que eu queria. Sabe, porque daí os pais estavam abraçando os filhos. E você não tinha tua mãe. E eu procurava, eu levantava a minha cabeça, minha mãe não estava lá.
sabe? E aí eu lembro que eu chorava muito, eu falei, Deus, eu não aguento mais, o Senhor não fez até agora. Então, assim, na nossa cabeça, na nossa imaturidade espiritual, a gente pensa assim, Deus não está me ouvindo, Deus não está me escutando. Hoje eu entendo que o momento que Deus não faz... no tempo da gente, no né? tempo da gente, a gente quer assim para ontem. A gente quer orar hoje, de tarde e à noite, e a gente já quer estar com a providência, com a resposta. Né? E hoje a gente entende que não é bem assim, né? Não. Aí eu me lembro que se levanta um obreiro e fala assim, e eu escuto, porque eu estava no pé do altar, ele fala assim, ora porque essa daí é demônio. E aí esse pregador desceu, colocou a mão na minha cabeça e ele começou a me empurrar. E aí eu peguei e calcei o meu pé para trás. Assim, sabe quando você joga o pé para trás para se segurar? Opa! E aí só eu sei a minha entrega, só eu sabia a minha renúncia para uma adolescente estar na presença de Deus, sabe? Ser fiel a Deus. Pra você ter uma ideia, a gente dormia de saia. Porque eu pensava assim, se Jesus vir na madrugada, esse era o pensamento que a gente tinha, né? Mas não saía na rua, nem de bermuda, nem de carro, nem de nada. Porque se Jesus voltar, eu quero subir. A gente tinha um temor, né? Era uma inocência, só que era uma verdade que a gente vivia. E aí eu me lembro assim das renúncias, das entregas, e ele começou a empurrar, e ele falou assim, levanta a mão, igreja, porque tá resistindo. Nossa, e ele começou a me empurrar, e eu olhei para ele assim, ele viu que eu tava olhando para ele assim, e eu não aguentava, eu falei, poxa, eu não tenho uma mãe. E aqui, naquele momento, eu me senti assim tão humilhada dentro daquela igreja, porque eu não tinha um pai para me defender. Porque para as pessoas pode não ser nada, Ivone, mas para quem tá passando, se sente assim, ó, você foi rejeitada, o teu pai foi embora de casa, você não é filha de irmã de círculo de oração, você não é filha de obreiro. E aquele momento eu me senti tão humilhada, que eu falei, eu nunca mais piso nessa igreja. Todo mundo olhava assim, e a menina que foi batizada em um círculo de oração à tarde, sabe aquele culto, águas tranquilas? Águas bem tranquilinhas, Jesus me batizou num círculo de oração à tarde, com um pouquinho irmã. E aí, sabe quando você olha para as pessoas e o inimigo ele é tão sujo na mente da gente. Ele vem assim com tanto ataque, ele fala assim, tipo assim, é como se as pessoas olhassem para mim, cadê aquela menina batizada com o Espírito Santo? Cadê aquela menina que Deus usava em profecia, agora está endemoniada? Só que Deus sabia o que eu queria estar no altar, era para buscar pela minha mãe, né? E aquele dia eu me senti tão humilhada, que eu fui para casa chorando. Eu falei, eu nunca mais vou voltar para a igreja. E daí eu continuei indo aos poucos, mas desceu um desânimo tão grande dentro de mim, uma tristeza tão grande. E eu continuei indo, e aí foi na igreja que eu conheci meu marido. Eu conheci ele, e eu continuei indo algum tempo ainda, mas assim, bem desanimada, sabe? Não com aquela constância. Daí eu conheci o meu esposo, ele não estava, né, firme na presença de Deus, mas eu pensava que estava. Porque quem olhar ele, né, quem conhece ele, não sabe, homem íntegro, um caráter assim, que eu não conheci ninguém com caráter igual dele. E eu conheci ele com 14 anos para 15, olha isso. Nossa. Bem novinha. Mas eu sempre fui assim, desse jeito, assim, bem, né? E a gente começou a se conhecer aos poucos, e conversando, e a gente... Aí começou a namorar, daí nisso eu já estava desanimada na igreja. Comecei a desanimar, e não fui mais. Não fui mais para a igreja. Aí a gente namorou 2 anos. Daí eu lembro que chegou um tempo que ele falou assim, não, você é muito nova. Nosso namoro não vai dar em nada, não tem futuro, porque você é muito nova. E daqui a pouco você muda a tua mente, você vai conhecer um rapaz mais jovem. E daí, antes que a gente se machuque, ou se estenda mais e a nossa relação fique mais assim profunda, é melhor a gente parar por aqui. E aquilo ali eu fiquei revoltada. Eu me senti rejeitada e abandonada de novo. E eu não entendia.
que era o mesmo espírito de rejeição, orfandade, esse sentimento de abandono sempre atuando na minha vida. E todas as vezes que eu sentia esse momento, assim, toda vez que, no caso, eu era rejeitada, ou quem sabe até abandonada, por causa de algo que foi gerado no meu emocional ainda criança, quando meu pai foi embora, quem sabe, ele nem, às vezes hoje ele entende, mas nem imagina que gerou isso na época em mim, que começou lá, né? E o inimigo, ele se apropria, né, de certos momentos e fraquezas nossas. E aí eu me senti abandonada de novo. Meu Deus. Né? Mais uma vez eu me senti humilhada de novo. E aí depois disso eu me revoltei. Daí eu me revoltei assim, eu falei, não. Só que hoje eu entendo que era isso. Naquela época eu não entendi. Eu pensava assim, meu esposo só... tipo, meu namorado, né, na época, só quis usar, me abandonou, e agora... né? E ali eu falei, daí comigo, imatura, ele vai ver o que ele... Agora ele vai ver o que é bom. Agora eu vou pro mundão, né? Porque eu tinha parado de ir pra igreja, tinha me afastado de Deus, mas eu não tinha caído no mundo. Eu não conhecia o mundo, né? E ali, assim, eu pensava, agora eu vou pra balada, eu vou pra isso, vou fazer aquilo outro. Ele vai ver quem... Só que eu não sabia que eu tava fazendo mal pra mim. Você acha que vai fazer pro outro, ele vai ver quem que ele pensa que é. E na mente dele, ele tava fazendo bem, né? Na mente dele tá, não, é melhor a gente acabar por aqui. Mas eu me revoltei. Eu fui pro mundo, fui pras baladas, comecei a estudar à noite, conheci maconha, conheci cigarro, eu conheci a cocaína, eu comecei a usar muita cocaína, eu usava muita maconha, eu saía, tipo assim, foi o oposto, né? De um extremo eu fui pro outro, de um extremo de segunda a segunda na igreja, de não faltar culto. Na época tinha o culto de disciplina, de doutrina, culto de doutrina, e agora no mundo era de segunda a segunda. Meu Deus. Na balada. Eu sumia e minha mãe procurava eu nas ruas, minha mãe me procurava no bairro, minha mãe ligava, ia para casa dos amigos, quando ela me encontrava, aonde que você tá, menino, o que tá acontecendo? Agora tá bom para você? Quando eu tava na igreja eu não tava, porque eu me revoltei, assim, aquela menina que era doce, aquela menina que era alegre, e eu me revoltei. E nessa ida para o mundo, eu tenho uma gravidez. Nessa ida para o mundo, eu engravido, e ali parece que dá o que eu estou fazendo na minha vida? E com a gravidez, eu tive depressão na gravidez. Então eu rejeitei muito, e eu não tenho problema algum de falar isso, né? Porque pode ser que pode alcançar alguém, né, que viveu ou vive isso, que Deus, quando ele traça um plano, um propósito, e ele já escreveu a história, não tem. Você pode correr de um lado para o outro, você pode cair quando a gente entende, só que precisamos nos posicionar para que ele venha fazer milagre na nossa vida. E eu me lembro que eu rejeitei, assim, no começo eu não aceitava a gravidez, eu fiquei muito mal. E hoje eu vejo a minha filha mais velha, inclusive é a mais velha, ela vai casar ano que vem. Ai, que lindo. E eu vejo ela assim cantando, eu me lembro agora, anos depois, ela no altar, ela canta, ela é diferente. Ela carrega algo nela, assim, que é algo, assim, muito forte. Quando ela adora, assim, o poder de Deus que opera, assim, é algo assim, diferente, sabe? E quando eu vejo ela, eu me lembro que levantou um profeta e veio até mim e falou, olha bem para ela. Deus falou comigo. Olha o que você rejeitou. Era projeto meu, plano meu. E Deus, assim, a promessa que Deus fez, o que Deus falou sobre a vida dela. E eu falei, Senhor, mesmo nossos piores momentos, mesmo em meio a erros, Deus, ele pode fazer algo. Então, no meio de algo que foi um erro meu, um deslize meu, uma falha minha, pela falta da presença de Deus, porque agora sim, quem operava em mim não era o Espírito Santo, né? E
Eu me lembro que daí nessa época eu rejeitei tudo, só que conforme foi crescendo a barriga, eu fui aceitando. Só que quando eu ganhei ela, eu, eu acho que essa depressão que eu tinha, que ela veio com mais força. E aí ali naquele tempo de você ficar em casa, né, os 40 dias, eu tentei o suicídio ainda na dieta. Bruna. Eu tentei o suicídio ainda na dieta. Ainda na dieta, eu com o carrinho, eu saí, botei a Cauana, o nome dela é Cauana, eu coloquei ela no carrinho, tudo que eu queria era arrancar a dor que existia dentro de mim, tudo que eu queria era tirar o vazio que tinha dentro de mim. Eu lembro que aquele dia, assim, eu levantei de manhã, eu falei, não, chega, pra mim acabou, tipo, eu não via cor, eu não via brilho, só quem vive a depressão, só quem passou e quem passa por isso sabe, Ivone? Nada faz sentido. Não. A comida não tem sabor. A companhia que você fazia questão de estar com você, que você sentia alegria de estar para você, não tem sentido para você, tanto faz como tanto fez. Tanto faz como você estar no ambiente ou você não estar, você não sente nada. Parece que você fica oca, que eu tinha que chorar, eu já tinha chorado. Teve uma fase que eu fiquei tão seca que nem chorar eu conseguia mais. E eu lembro que nesse dia eu não aguentava, porque o inimigo falava na minha mente assim, você acabou com a tua vida, você é uma menina, você já é mãe, você não tem estudo, você não tem família, você foi abandonada pelo pai, abandonada pelo namorado, agora você tá com uma filha, e agora como que vai ser? Você não é nada, era isso que eu ouvia. E eu falava sobre mim, eu não sou nada, eu nunca vou ser ninguém. Meu Deus. Sabe, tudo que as pessoas falavam, vinham para minha mãe e falavam assim, amanhã tua filha vai acordar dentro da valeta, porque era moda no Osternac matar e jogar na valeta. Amanhã tua filha vai estar morta dentro de uma valeta, amanhã você vai ouvir, a polícia vai vir aqui avisar que ela está presa. Porque era assim que eu vivia, assim. Só que depois que eu tive a Cauana, eu entrei, assim, na depressão, assim, profunda. Eu lembro que eu coloquei ela num carrinho de bebê e eu saí de casa e eu fui para Avenida da Vila Osternac e naquela hora eu ouvia no meu ouvido, é agora. Tudo que você tentou para acabar com a tua vida, para se matar, você não conseguiu. É agora a hora. Agora você vai conseguir. Olha para frente. Quando eu olhei, vi o ônibus Osternac Boqueirão descendo, numa avenida, numa descida. Eu peguei e joguei o carrinho. Não sei que o carrinho não foi atropelado, mas eu fui parar. Quando eu acordei, eu já estava dentro do hospital do Cajuru, com aqueles, né, cervical, aquele colar cervical, né? Depois de algumas horas desacordada, porque tudo que eu queria era acabar com a minha vida. Tudo que eu queria era acabar com a minha vida. E depois disso, e só que o meu namorado, que é o Ezequiel, que é o meu marido hoje, gente, que luta, Ivone. Tem que rir um pouco, porque esse aqui sou eu, né, gente? Ele não queria assumir um relacionamento comigo, mas ele não me largava. Ah, tá. Então ele ia e voltava o tempo todo. Uhum. Só que chegou um tempo que eu não queria mais, né? E eu já tinha minha menina e eu continuei. Daí depois dessa, eu comecei a me tratar. Eu já passei pelo Hospital Dias, já fui internada lá no Hospital Dias, já fiquei fazendo tratamento, vai de manhã e volta à tarde. Uhum. Eu tinha que ir, porque senão eles iam tomar minha filha de mim, porque eu tinha, né, risco falava assim, ela vai matar essa menina, né? Então eu tive que ir, daí eu comecei a fazer tratamento, aparentemente começou ter uma melhora, mas eu tomava medicamento de dia e de noite, eu me drogava e bebia bebida alcoólica, e eu comecei a ir para o mundão de novo. Aí chegou um tempo que eu me lembro que aconteceu uma situação muito terrível, mataram um menino, isso é muito forte, Ivone, isso é muito forte. Eu acredito que eu nunca contei assim, né? Eu fui em vários lugares, mas eu nunca... Não tem tempo para isso, né? Já contei no particular, já passei testemunhos para jovens. Eu me lembro que eu comecei a andar com o pessoal que faziam assaltos. E eu lembro que mataram um dos meninos numa época. Só que, né, dessa situação eu não tinha nada a ver. E o menino também não tinha nada a ver. Eu sei, esse menino não tinha nada a ver
com isso, eu sei que mataram ele, hoje foi provado que mataram por engano e tal. E muitos amigos meus voltaram para Jesus, né? Aceitaram a Jesus através da pregação, através da nossa vida, porque falaram, se Deus salvou você, se Deus te resgatou de novo, então eu quero esse Jesus que muda a minha história. Que bênção, Bruna. Porque eu lembro que daí eu fiquei fugida do Osternac. Só que eu sempre fui muito carente, muito amorosa, muito amiga. Até no mundo, o povo falava assim, se a Bruna não tiver, então não tem graça. Que eu que era agitada, né? Eu que sempre fui... E aí eu me lembro que eu tive que ir embora, daí eu falei, não, agora eu preciso parar, né? Sem querer, eu já estava, né, no meio do que não devia, às vezes por empolgação, envolver com o pessoal ali. E aí eu fui embora, fui morar na casa do meu pai. Que eu sempre falava, o meu sonho era viver com meu pai, né? Fui morar dentro da casa do meu pai, porque não tinha outra opção. Aí eu falei, Jesus amado, isso aqui na casa da mãe é tudo aqui, né? Bem cuidado, tudo. Aí você vai para um ambiente que é totalmente diferente. Aí eu falei, meu Deus, agora o negócio pegou. Aqui em Curitiba mesmo? Aqui em Curitiba mesmo. Era no Pinheirinho, eu só saí do Osternac e fui pro Pinheirinho. Aí... morei com meu pai, daí eu tranquilizei. Daí meu pai falou o negócio seguinte, aqui não é bem do jeito que você quer, não. Primeiro, que a tua filha não vai poder ficar aqui. Ai, meu Deus. A minha filha teve que morar com a minha mãe. A tua filha não dá para ficar aqui. Se você quer ficar aqui, vai ser assim, desse jeito. Me botou para trabalhar, que não dava, porque não tinha quem cuidasse da minha filha lá. Porque eu precisava trabalhar. Ele falou, você vai trabalhar, você vai... E ele começou ali, né, dar uma apertada. Eu até falava, agora que eu tô de maior, você quer me educar? É bem um perfil de jovem revoltado mesmo, uma revoltada mesmo. E eu comecei a trabalhar, e eu comecei a ir tranquilizando. E aí o meu esposo voltou. Ele voltou, e não sei o quê, vamos ficar junto de novo, e a gente se gosta. E aí eu, né, sempre amei ele, foi meu primeiro namorado, o amor da minha vida, sabe? E a gente voltou, a gente casou, daí ele pegou a gente, fomos morar onde nós moramos hoje. A gente casou, foi morar junto. Filha. Aceitou. Tanto que ninguém sabe que ela não é filha dele. Que ele criou ela desde pequenininha, desde criança como filha. Vamos ficar sabendo agora. Não tenho problema. Algumas pessoas de próximas sabem. Mas não tenho problema algum com isso. Não dá pra dizer, né? Não, e ela é muito parecida com ele. Eu não sabia. Ela é muito... Não sabia? Não. Aí, ó. Ela é muito parecida com ele. E daí a gente voltou, só que eu achei assim, pronto, agora fui resgatada. Minha vida vai ser transformada, minha vida vai ser mudada, agora eu vou mudar. Só que eu tinha depressão ainda, né? Então, assim, eu buscava refúgio em outras coisas para não sentir aquela tristeza, aquele vazio, que hoje eu entendo que era a falta do Espírito de Deus, né? Na minha vida, e o inimigo vem através de uma doença emocional, no psicológico, ele se apropria, né? com opressão também, né? Sim. Quando você não... E eu lembro que daí eu pensei, vai ser bênção agora, minha vida vai mudar, né? Vou me alinhar. Só que as coisas não foram do jeito que a gente pensou, né? Ele veio de um sistema, eu estava vindo de um outro maneira de viver, de outra vivência. E eu me lembro que a gente brigava muito, era uma tristeza. Tinha um dia que eu estava bem, outro dia eu não estava, sabe? A família dele não me aceitava, né? Sendo que a mãe dele me conheceu quando eu era da igreja, quando eu era crente, quando eu era adolescente. Nós íamos juntas para a igreja, mas não aceitava. Foi uma luta muito grande, foi muito triste, assim, sabe? Eu sofria muito, eu me sentia muito rejeitada mesmo. E aí eu peguei e... é aquela questão quando você não está na presença de Deus, sabe? Quando Deus não rege o casamento, não dá certo. Quando Deus não conduz a vida, sabe? Daí eu me lembro que a gente brigava muito, daí nós voltamos para o Osternac, porque eu precisava trabalhar, eu tinha que trabalhar, daí a gente voltou para lá, e aí eu pensei que ia melhorar, piorou, aí piorou, aí eu me lembro que ele falou, não, acabou para nós, não dá, depois de uma briga muito feia, ele foi embora de casa, e eu falei, não, realmente, para mim acabou.
Eu entendia que o problema era eu, né? Eu pensava que o problema era eu sou o problema, né? E aí ele foi embora de casa, e daí naquele dia eu falei, não, agora pra mim acabou. E daí nisso eu já tinha minha segunda filha, a Melanie, que é a que tem 15 anos hoje. Aí eu já tinha ela, ele foi embora de casa. E aí aquele dia, fazia muito tempo que eu não tentava o suicídio, aquele dia eu falei, não, agora eu vou acabar com a minha vida de vez. Pra mim acabou, a casa ficou vazia, a casa, tudo perdeu a cor de novo. E aquele dia eu lembro que eu desci na favela do Osternac, comprei 3 pedras de crack, coloquei no meu bolso. E eu falei, eu nunca usei isso aqui, mas isso aqui vai... Tudo o pensamento que eu tinha sobre mim nem pra morrer eu presto. É isso que eu pensava, nem pra morrer eu presto, porque tudo que eu tentava eu não conseguia acabar com a minha vida. E aí eu lembro que eu coloquei as pedras no bolso, comprei 3. Eu me lembro que era o único dinheiro que eu tinha, que era R$15, e cada uma era R$5, me lembro até hoje. Coloquei no bolso e desci a rua, e eu falei, eu vou achar um lugar, vou usar esse negócio, e eu acho que eu vou ficar tão alucinada que eu vou fazer alguma coisa que eu vou conseguir me matar. E aí eu lembro que quando eu passei, tinha um culto sendo feito numa garagem, e tava cantando aquele louvor da Cassiane, Oferta Agradável, sabe? A tua palavra escondi. E eu me lembrei da época que eu era adolescente, com a Débora, né? Que congrega aqui com vocês. A gente cantava nos adolescentes esse louvor, e foi um louvor assim que eu amava cantar. Daí eu me lembro que eu passei a rua e aquele louvor entrou no meu coração. E eu me lembrei das promessas quando eu era adolescente, que Deus falava que ia salvar minha casa, que Deus ia me levantar com um grande potencial nessa terra, que Deus ia me usar na palavra, que Deus tinha me escolhido como profeta. Só que tudo que Deus falou, a minha realidade era outra. Tudo que Deus... Porque a promessa de Deus, ela não combina com a realidade. Não. A realidade que a gente vive, aí Deus vem falar algo tão diferente, e fala, não, isso aqui não é pra mim, porque não combina. Só que a promessa de Deus nunca vai combinar com a realidade, com aquilo que a gente está vivendo. E aí que está o segredo. Porque Deus vem para mostrar que Ele é Deus, que Ele pode, que Ele é Deus que faz o impossível. E aí eu me lembro que eu subi assim a rua, e aquele louvor, eu parei assim, eu falei, lembrei de Deus. Depois de bastante tempo, eu lembrei das promessas, que eu não lembrava mais. Sabe quando parece que tem um apagão na sua mente? E eu lembrei assim, ó, e aquele momento eu sei que foi o Espírito de Deus que me encontrou. Porque pode ser que daquele dia eu não ia viver mais. Daquele dia pode ser que alguma coisa ia acontecer assim, que realmente... Eu lembro que eu lembrei das promessas. Lembra? E eu falei, Deus, se eu tenho perdão ainda, porque a gente tinha um pensamento pequeno, né, uma mentalidade assim, imatura, será que eu tenho perdão ainda? E aí eu falei, Deus, se eu tenho perdão, se o Senhor me aceita ainda, eu vou voltar. Eu vou voltar naquele lugar. Mas fala comigo como o Senhor falava antes. Fala da maneira que o Senhor falava antigamente. Porque se o Senhor falar comigo hoje, eu vou entender que o Senhor vai mudar a minha vida, a minha história. Eu já era mãe de 2 filhas, o marido foi embora de casa de novo, já tinha sido abandonada de novo. Eu falei, eu não aguento mais. Só que se o Senhor não falar comigo hoje, é hoje que eu acabo com a minha vida de vez. É hoje. Eu pensava em muitas coisas, sabe? O inimigo tinha arquitetado na minha mente vários meios para acabar com a minha vida, E eu lembro que eu voltei, só que eu não consegui entrar nessa garagem de culto. Eu não consegui entrar. Eu lembro que eu fiquei no meio-fio da calçada do outro lado da rua. A casa era aqui, aí tinha a rua, eu fiquei do outro lado, eu coloquei o capuz na cabeça aqui abaixado, e era bem de frente, assim, eu lembro que eu fiquei ouvindo. Só que quando eu voltei, o pastor já estava falando ali, né? E eu lembro que ele falou, mas eu pensava como que a minha mente, né? A gente tem que ter essa percepção na igreja. Às vezes quando vê alguém de fora, a igreja ter essa noção de entrar na intercessão, na guerra, pegar as armas que a gente tem, guerrear, porque assim, o inimigo, ele fica no mundo espiritual, na mente da pessoa, tentando com que a pessoa não foque na palavra, para que essa palavra não produza fé e transformação. E ali eu lembro que eu queria ouvir a palavra, mas a minha mente pensava, o Ezequiel foi embora de casa. Na minha mente pensava, eu vou me matar, as minhas filhas vão ficar órfãs.
Eu pensava como que tipo assim, ao mesmo tempo que eu estava ali, ouvindo, eu não estava. Daí eu só me lembro que ele falou assim, eu não consigo mais, eu não posso pregar. Antes de fazer algo, porque é urgente o que Deus tem. Antes de fazer o que Deus tem para fazer aqui nesse lugar. Ele abandonou o microfone, ele largou o púlpito e ele saiu. E todo mundo olhou. E quando ele falou aquilo, o meu estômago gelou, o meu coração começou, porque eu sabia que Deus ia falar com você. Sabe quando você sabe que Deus vai vir na tua direção? Daí eu lembro que ele veio e eu agachada, ele se agachou, pegou na minha mão e ele olhou para mim e falou, filha, era tudo que eu queria ouvir. Ele falou, filha, eu sou o teu pai. Eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus que vou mudar a tua história. Eu falei que eu ia mudar. Se hoje tu entender o que eu tenho contigo e refazer a minha aliança, né? Se tu refazeres comigo, eu mudo a tua história. Hoje eu entendo que depende de um posicionamento nosso. Mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com as nossas debilidades. Porque a gente, quando sai da igreja, pensa que não adianta mais. Sabe? Deus falava assim, tudo quanto é vergonha na tua vida, tudo quanto é desonra na tua vida, eu vou mudar. Eu vou te dar um nome, eu vou te dar um sobrenome. Deus fala muito comigo nessa passagem de Isaías. Olhavam para mim e falavam assim, amanhã essa menina tá morta dentro da valeta. Só que tudo que eu queria era ser abraçada, Ivone. Tudo que eu queria era ser amada. E eu procurava lá fora algo que era só Deus que podia suprir. E Deus me encontrou ali. Eu lembro o pastor Carlos, até hoje eu amo ele. Ele falou, filha, eu mudo a tua história. Eu transformo a tua vida. E aí eu entendi isso, ele falou assim, o teu marido que foi embora de casa eu vou trazer. E eu vou fazer ele obreiro honrado na minha casa. Aí ele falou assim, Deus usando ele, a boca dele para falar assim, e o que tem no teu bolso não te basta, mas a minha alegria hoje vai bastar na tua vida. Hoje eu te completo, eu te preencho com a minha graça, com o meu amor. E ele me abraçou assim, e eu tava assim, ó, cabelo bem curtinho, vermelho, Ivone, vermelho. Tinha piercing tudo quanto é lado. Eu tinha piercing na sobrancelha, piercing no nariz, piercing na língua. E eu falo, Deus, ainda bem que o Senhor não deixou eu fazer tatuagem. Eu lembro que ele pegou na minha mão e falou, se você entender hoje e refazer a tua aliança com o Senhor, ele vai mudar a tua história. E eu lembro que daí ele me trouxe ali no altar, eu arranquei tudo no altar, Ivone. Brinco, eu arranquei o piercing, eu arranquei tudo, e ali eu refiz a minha aliança com Deus. E eles começaram a orar, expulsar tudo quanto é coisa que tinha, né, que sabe que a gente precisa, né. E eu lembro que depois desse dia, depois de uma semana, quem estava voltando para casa? O Ezequiel estava voltando para casa. Mas ele não voltou assim com mala e cuia para dentro de casa. Ele já chegou com um caminhão e falando, vamos embora desse lugar. Porque eu tive um encontro no mesmo momento que Deus me encontrou no meio-fio de uma calçada, Deus encontrou onde ele estava e falou com ele, volta para tua casa, porque eu estou mudando a tua história. Volta para tua casa, porque eu estou sarando a tua família. E ele voltou, Ivone, e eu falei para ele, pedi perdão de tudo que... E ele também... E eu falei assim, eu voltei para a igreja e eu entendi que a gente só vai conseguir ser feliz na presença de Deus. É sem Jesus. Né? Eu só vou voltar para o meu estado original, porque eu não era assim. Eu falava para ele. Eu sempre fui feliz, eu sempre fui alegre, eu sempre fui assim, aquela pessoa que onde chega, alegrava o ambiente, igual hoje você me conhece. Sempre fazendo brincadeira. Eu falava assim, eu não sei aonde que tá essa menina. Mas eu sei que Deus vai resgatar, Deus vai trazer o meu estado original. E desde então Deus tratou a nossa casa, Deus mudou a nossa família, nós fomos morar em Santa Felicidade. Deus foi restaurando.
E nós fomos indo para a igreja. Eu lembro que na época eu continuei nessa igreja que eu voltei para Jesus, mas nós estávamos buscando uma igreja que ele sempre foi assembleiano, né? E ele falava assim: ah, mas eu sou assembleiano, eu não sei, eu não consigo me adaptar em outra igreja. Só que eu entendo os propósitos de Deus, porque foi lá que Deus me tratou, foi lá que pessoas me abraçaram. E eu falo muito isso, onde eu vou, onde eu prego, a gente é muito bom em ganhar a alma, mas nós somos melhor em perdê-las. É verdade. A gente não abraça, nós não estamos preparados para entrar um homossexual dentro da igreja. Verdade. Nós não estamos preparados para receber usuário de droga dentro da igreja. A gente se afasta, muda de banco, sabe? E sendo que a igreja, ela precisa abraçar. E hoje eu entendo isso, sabe? E aí depois que Deus tratou, levantou, deu uma estruturada, aí a gente começou a ir lá na Fridolin Wolff, na igreja do Wolff, na época que tinha antes dela virar o Jardim Pinheiros, com o pastor Josué Ferro. Daí eu lembro que a gente começou a ir lá, fomos a alguns cultos lá com ele, daí depois, na época, depois de um tempo, daí eu fui para o Vera Cruz, que era perto da nossa casa, e a gente está lá. Até hoje. Até hoje, porque Deus é bom, Deus restaurou. Foi fácil esse tempo de restauração? Foi a partir do momento que Deus falou, Deus mudou como um passe de mágica? Não. Mas eu precisei rever. Eu precisei matar Uzias que tinha dentro de mim. Eu precisava matar aquilo que tinha sido gerado em mim no mundo. Então, todos os dias eu tinha que lembrar que eu tinha me posicionado na presença de Deus. E a maneira que eu agia antes, eu não podia agir. Então, assim, foi uma guerra muito travada. Eu lembro que foi umas batalhas espirituais muito grandes. Eu via demônios. Eu sentia cheiro de maconha. Eu sentia cheiro de cigarro. E eu não quero, eu não aceito, eu não quero isso mais para minha vida. Deus mudou e eu via demônios. Eu lembro que eu morava numa chácara pulando de uma árvore para outra. Era bem terrível. Assim, um processo de libertação que eu passei bem difícil. E eu me lembro que quando eu pensava assim, queria vir uma tristeza, um desânimo, eu lembro que o Espírito falava para mim, coloca o louvor e adora. E eu chamava, e os pastores vinham, o pessoal vinha da igreja orar e me ajudaram, me abraçaram. Não, você não vai parar, você não vai desistir. E eu me lembro que quando eu entendi, ninguém falou para mim, mas eu comecei a verbalizar, a gritar. Sai daqui, sai da minha casa. Tu não tem mais poder sobre a minha vida. Quem opera aqui é o Espírito de Deus. É o Senhor que rege. Eu gritava dentro da minha casa. Toda vez que vinha tristeza, toda vez que vinha aquela opressão, porque eu entendo que no meu caso já era opressão, queria vir tomar conta de novo de mim, eu tinha que me posicionar da maneira que Deus me chamou para ser. E declarar, quem sabe como Samar, naquele pequeno pedaço de terra onde tinha lentilho, ele se posiciona no meio. E a primeira coisa que Samar faz, ele grita para os filisteus, aqui não. Guerreia. Esse pequeno pedaço de terra você não vai, e depois guerreia. Então a gente precisa entender. E eu lembro que Deus vem restaurando e hoje nós estamos aí, né? Minha filha vai casar no que vem. Que bênção. Meu marido é uma bênção, é o maior apoiador do ministério, ele assim... é maravilhoso. O meu primeiro e único amor da minha vida. Conseguiu restaurar, Deus restaurou hoje, assim, restaurou o casamento. Hoje, assim, e não é assim só, é fácil vir aqui e dizer, o meu casamento é perfeito. Porque não é. Não é. Casamento nenhum é perfeito. Sempre tem problema. Só que no momento que eu entendi, assim, eu não posso, não basta as pessoas lá fora olhar e falar assim, não, hoje, que a gente fez vários cursos, né, de plenitude, na época casados, líderes em treinamento, e hoje Deus usa a gente para restauração de lares, casamento, é algo assim maravilhoso que Deus fez. E só que não adianta lá de fora ver isso. Não é o suficiente. Olhar lá de fora, nossa, que bênção. Nossa, que maravilha, a irmã é uma bênção, olha o casamento dela, não é isso. Quando do lado de dentro não reconhecem o que Deus fez, nada adianta. Agora, um dia assim que a gente estava lá em casa, daí eu lembro que o meu genro foi lá em casa pedir, né, para casar com a minha menina e tal, e a gente conversando, daí ele falou para nós assim, ele e a minha menina daí falou, a nossa meta de casamento é
é o casamento de vocês. O nosso reflexo são vocês. Aí eu olhei e falei, não fala isso, menina. Você não tem noção que a gente passou. Falou, mãe, eu sei. Só que eu sei que Deus faz, eu sei que Deus muda. Eu vejo o companheirismo, eu vejo o respeito, eu vejo a fidelidade, a honra, né? E eu falo, só Deus, ninguém sabe. Sabe, quem viveu perto, minha mãe, minha família, que secreto, viram a situação, sabem do que eu estou falando hoje aqui. Pessoas que vão assistir, que estiveram perto, sabem exatamente o que eu estou falando. E hoje eles podem ver, assim, realmente uma transformação. Que eu olhava assim, não, nem eu achava jeito para mim. Nem ele achava jeito para ele. Quem dera Deus. Só que o interessante é que depois que Deus faz tudo isso, aí Deus vem falar com você de novo e fala assim, filha, eu não te quero trabalhando para o homem. Depois que Deus muda, Deus transforma, depois que Deus alinha e você começa a caminhar, depois que Deus te dá uma vestimenta nova, uma sandália nova, depois que Deus coloca um anel no teu dedo, depois que Deus coloca um novo cântico na tua boca, que agora não é lamentos, mas agora são louvores de gratidão, aí Ele fala com você e diz, filha, eu não te quero caminhando para o homem, eu não te quero trabalhando para o homem, eu te quero fazendo a minha obra. E eu falava, não quero. E Deus falava, eu não te tirei do mundo para você viver por meios próprios. Não te tirei do mundo para você levantar prédio, para você levantar empresa, para você viver de negócios. Eu te arranquei de lá, foi para levantar pessoas, foi para levantar vidas, foi para restaurar famílias. Você é a minha boca na terra. E eu falava, Deus, eu não quero. Eu não quero viver disso. Senhor, eu não quero isso, eu não quero de jeito nenhum. Por quê? Porque tinha algo que precisava ser tratado dentro de mim ainda. Que lá na minha adolescência, e Deus sabe, Ele conhece tudo, porque exteriormente, né, o estereótipo, você olha assim e fala, tá tudo perfeito. Tá. Mas lá dentro, no âmago, às vezes na nossa alma, às vezes até no inconsciente, Ele conhece. Quando nem a gente lembra, Ele sabe o que precisa ser tratado, que geram alguns gatilhos, algumas reações que nem você lembra que tem, que foi, né, gerado em você. E eu não queria viver desse negócio de viver de obra e fazer a vontade de Deus. Assim, eu queria estar na igreja, sempre fui muito ativa em todos os departamentos da igreja, precisou de mim, eu tô lá, né, amo trabalhar na casa de Deus, mas eu não queria esse negócio de... E sabendo a promessa, reconhecendo, sabendo que Deus tinha me chamado desde a minha infância, Deus vinha falando não uma nem duas vezes que Deus ia me levantar na palavra, mas eu não queria. Não queria. Não aceitava. Não, eu não queria. Eu queria trabalhar, eu queria construir, eu queria recuperar o tempo perdido. Eu queria recuperar aquele tempo que eu fiquei no mundo, que eu não consegui construir, que eu não estudei. Eu falei, não, eu quero estudar, quero fazer, quero trabalhar, eu quero refazer, eu quero um novo tempo, né? Um novo recomeço na minha vida. E Deus falava que não. E eu falava não para Deus. Só que chegou um tempo que eu trabalhava lá em Santa Felicidade ainda, e eu comecei a travar na minha coluna. Eu comecei a não conseguir levantar da cama, e aí eu ia para o hospital, e eu voltava e não sabia o que era. Não, você deu mau jeito. Ah, é o teu ciático. E a gente foi fazendo ressonância. E aí eu tinha várias hérnias na minha lombar, na coluna lombar, que eu já estava arcada e eu não voltava mais. Eu fiquei 6 meses dependendo de amuleta, andando na muleta, eu não tinha força, a minha perna não tinha força. Eu perdi totalmente a força das pernas, porque essas hérnias saíram para fora e na verdade tinha umas que nem tinha mais, estava no osso e estava comprimindo os nervos da perna, né, o ciático e alguns outros nervos da perna. E eu não tinha mais força, então eu não conseguia, se eu ficasse reta, eu não conseguia, a dor era só quem tem problema de coluna, só quem passou por isso. E eu lembro que daí eu passei pela primeira cirurgia, continuei mal, aí continuei com os tratamentos, a gente passou depois por mais uma, não resolveu. E aí eu lembro que eu
Não, nada. As minhas filhas eram pequenininhas, acho que tinham 8 anos, elas tomaram o papel de mãe, de dona de casa. Meu Deus. As minhas menininhas começaram a fazer as coisas de casa desde pequenininha, tipo lavar uma louça, aí a gente ia falando, ela com o pai, elas com o pai ali, fazendo comida, fazendo as coisas, porque a mãe delas estava em cima de uma cama. E eu não entendia, né? Porque comigo só foi assim. É só assim para mim entender. Porque Deus sabe trabalhar com cada barro. Sabe. Ele sabe a maneira que amassa cada um. Opa, esse aqui tá mais difícil de trabalhar, então precisa dar uma esmagada nela. E eu lembro que os laudos do médico era só assim, não, é improvável, não tem mais o que fazer, não adianta mais cirurgia, não adianta mais abrir. A última vez que foi aberto, eles falaram, nós vamos ter que fazer um exame céu aberto nela, porque para ver o que tá, para ver se a gente consegue, mas não adiantava. Eu gritava de noite, aí eu tava na morfina já, era 2, 3 vezes, eu chegava em casa, a morfina só servia para mim vomitar, e morfina a gente sabe, né, que é o último medicamento que você toma, e nem isso, tipo, eu saía do hospital gritando de dor, ninguém mais tinha vida, era dor constantemente, aquilo foi me deprimindo, porque era muita dor, eu só chorava. Chegou um dia de ter um caso da gente ir no hospital, e a médica olhou e falou assim, não pode, você tá aqui todo dia. Não é possível que essa medicação não faz efeito em você. É alguma coisa que está acontecendo por detrás. Ela me chamou com os médicos e falou, teu marido não tá te maltratando, não? Você tá chorando desse jeito? Daí eu olhei e falei... Aí eu contei pra esse cara, que ficou muito bravo, porque ele é muito protetor, né? Meu Deus do céu. E eu me lembro que nessa terceira cirurgia nós fomos encaminhados, fui para Angelina Caron, fiquei na Angelina Caron, internada lá, e veio uma junta médica toda do hospital, daí ligaram para uns outros médicos, vieram, e eles ficaram debatendo o caso, falaram, e agora, a gente abre mais uma vez? Ou a gente não faz nada, o que a gente vai fazer? Daí eles entraram num consenso de que não iam me operar. Porque veio um outro médico de fora e falou assim, não, se a gente operar, a gente pode comprometer todos os nervos da perna dela e ela perder os movimentos. Então não tem como, a gente pode comprometer. Tá muito recente, tá muito... E eu lembro que eles falaram isso, a minha mãe estava dentro da sala, o Ezequiel estava dentro da sala, minha mãe levantou, já quis brigar lá dentro. Não, essa menina ninguém aguenta, para o marido dela dormir, eu preciso ir lá ficar com ela, daí ele tem que ir lá para minha casa para dormir. Ninguém aguenta mais tanta dor, isso não é vida. Daí ele olhou para ela e falou, o que você quer? Que ela fique de vez sem andar? Ou você quer que ela fique gritando de dor? Mas ela vai ficar arcada desse jeito. Não, com o tempo pode ser que melhore. Mas você prefere ela assim ou ela sem perna? Ou ela ter que comprometer alguns movimentos? O que você prefere? E aí não tinha muito o que fazer. Ele falou, a gente vai levar ela para o centro cirúrgico, nós vamos fazer infiltrações nela. E a gente vai aplicar remédio, que esse remédio vai se estender por algum tempo no organismo dela, vai ficar atuando ali no organismo dela, e vamos ver o que vai dar. E eu já estava assim, eu falava assim, acabou para mim, não tem mais chance. O médico falou, não tem. Ele me desenganou, falou, não tem mais o que fazer. Você prefere conviver com a dor ou ficar de vez sem andar, de uma vez por todas? O que você quer? A gente pode te operar, mas daí a gente pode deixar você sem andar, paraplégica. E aí a gente subimos, eu fiz a infiltração, foi feita acho que umas 6 numa vez só. Terrível, aquilo lá dói demais, são umas agulhas que vai direto, assim, entra dentro da tua coluna, no osso. É horrível, só quem passou por isso é terrível. E eu lembro que a gente me tiraram do centro cirúrgico, eu tava chorando muito e eu ouvi Deus falar comigo. E agora? Vai cantar ou vai ficar aí chorando? E aí eu comecei, por isso que toda vez, eu sou chorona, né, Ivone? Você sabe, né? Eu choro, eu entro na igreja chorando. E chora e grita. E eu sou desse jeito. Daí eu lembro que eu comecei a chorar e comecei a cantar. Quão grande é o meu Deus. Porque eu falei assim, agora eu não tenho o que fazer. Ou eu canto, ou eu choro. E eu comecei a chorar e cantar. Eu falei, vou fazer os dois. Então eu comecei a cantar, cobri meu rosto e comecei a cantar. Dentro daquele quarto. Daí eu me lembro que estavam, sabe essas irmãs capelãs que vão nos hospitais orar? Sim. Eu não sei quem é, até hoje eu acredito que Deus vai dar uma oportunidade, eu vou encontrar essas mulheres. Eu lembro que eu tava com a cabeça coberta e me destapou assim, ó. Entendeu agora o que eu tenho contigo, mulher? Meu Deus. Deus tomou a boca daquela mulher. E eu cantando. Eu precisei parar você nesse leito para que você entenda o que eu tenho contigo.
Falou. Deus falou assim, sabe? Tipo assim, não sei, com todo mundo Deus fala tão bonitinho, né? Mas comigo é tão difícil. Eu me lembro que Deus falou assim, faz o que eu te mando, que nunca mais você vai cair num leito de enfermidade. Aí você me pergunta, Deus te curou? Você não tem mais? Não, eu tenho. Hoje mesmo eu estava travada. E foi uma guerra para mim estar aqui. Eu estava travada na minha coluna cervical. Eu tomei um remédio, assim, só que hoje eu nunca mais caí, Ivone, no leito de enfermidade. Eu nunca mais fiquei em cima de uma cama. O que eu faço? Eu me cuido. Todo ano eu faço exames, eu não posso levantar peso. Eu não uso muito salto, né? Entende? Por causa dos tênis, da sandalinha. Você começou a geração tênis na igreja, né? Eu comecei. Aí todo mundo ficou olhando. Todo mundo ficou. E é conforto, né? Muito é conforto. E eu lembro que Deus falou muito forte comigo. Eu entendi. Eu falei, Deus, eu vou te obedecer. Claro que com algumas pessoas que não querem fazer o que Deus... Vai ser diferente, não vai precisar. Cada um só Deus que sabe antes, do jeito. E Deus, ele sabe do jeito de tratar. E comigo só foi assim, sabe? Deus precisou me amassar mesmo, me quebrar. E falou, agora você entende? Tipo assim, era como se Deus... não foi dessa maneira que Deus falou comigo, mas a maneira que eu entendo é Deus dizendo assim, tudo que eu fiz na tua vida, não pode você agora renunciar à tua vontade, os teus desejos, os teus prazeres no mundo, de levantar, de construir, de fazer, adquirir as coisas nessa terra para viver a minha vontade, quando eu te chamei para viver uma vida de renúncia, sabe? E hoje eu tô aí, obedecendo, pregando, amando, que no começo eu comecei pregando assim, poxa, tenho que fazer a obra porque eu tenho que obedecer, senão eu vou cair de cama. Por um bom tempo. Meu Deus, Bruna. E não pode. Você tem que amar. Sabe, tem que amar. E aí, em oração, Deus falou comigo, qual é a tua motivação? O que é que você está indo por medo? Ou o que é? E aquele dia, assim, eu falei, Deus, eu reconheci quão miserável eu era. Quanto, assim, quando a gente é ruim, assim, sabe, para viver aquilo que Deus... Porque a gente tá preso, assim, naquilo que a gente vê, né? Você quer, assim, palpável, né? Você quer, assim, poxa, eu não vou trabalhar, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Como que eu vou conseguir? E hoje, assim, eu falo, Deus, eu não tenho falta de nada. E você pensa, ela tem um marido que fala, não, é Deus. Deus falava comigo assim, enquanto você caminhar em obediência, não vai te faltar o que calçar, o que vestir e o que comer. Eu te levo, eu te trago, eu te impulsiono. E eu vivo assim, milagre, todos os dias. Todos os dias eu vivo um milagre da parte de Deus, assim, muito grande, assim, algo assim, que você pergunta, mas da onde? Eu falo, também não sei. Veio. É Deus. Surpreendeu, de repente de Deus chegou e eu não vi como aconteceu e eu só vivo e glorifico e obedeço. E é fácil viver em altares? Não é fácil. Não é fácil porque você precisa ser boca de Deus, Ivone. Não é sobre você ter um status. Não é sobre você. É sobre Ele. Não é sobre o que eu sei, o meu poder bélico, a minha influência, a maneira que eu falo, a minha eloquência. Não é sobre isso, é sobre Ele. É Ele. Aí, já fui bastante julgada pela minha maneira de adoração. Só que eu falo assim, para quem muito é dado, muito tem a agradecer. E eu era a melhor, a primeira, a número 1 da bagunça no mundo. Por que que para Deus eu preciso ser quem eu sou? E eu confesso que por um bom tempo eu entrei dentro de forma, Ivone, que eu queria me ajustar a outras pessoas. Sabe? Assim, delicadinha, mas que não sou eu. Entende? É difícil. Não adianta, você quer entrar dentro de forma, você fala assim, mas para que eu consiga me ajustar nesse ambiente, eu preciso ser como as pessoas são. E Deus falava assim para mim, não, se eu te chamei assim, eu falo, quando tem convites em lugares assim, você fala, meu Deus, eu não tenho capacidade para estar nesse lugar. Aí Deus falava assim, eles te chamaram exatamente. Eu falei, Deus, eu sou muito doida. Deus, eu sou muito assim. Como que eu vou estar nesse lugar? Deus falava, exatamente, eu te chamei porque é assim que eu te quero. Porque é desse jeito.
sabe? Porque eu já vivi num outro lado. Então eu sei como que é o outro lado, sabe? Então Deus falava assim, e agora toda a experiência que você viveu lá, como que você não vai transmitir? Aí tem pessoas dentro da igreja morrendo, tem pais e mães com filhos trancados dentro de quarto, que não entendem os filhos. E aí eu te permiti viver, eu soltei a corda, você foi, caminhou, viveu, você foi no fundo do poço, para agora você querer ser dondoquinha na casa de Deus? Não, não vai ser dondoca, Você não. bibelô distante? Você ser enfeite na casa de Deus? Não. E se é para adorar, é para adorar, é para se rasgar, se é para ser, então vamos ser de verdade. Porque se fosse para ser de mentira, eu continuava lá no mundo. Entende? E você sabe, né, Ivone? Olha quanto tempo a gente se conhece. Eu sou isso aqui, desde que você me conheceu. Que bênção, Bruna. Todo esse tempo que você me conheceu, é isso que eu sou. Que bênção. Né? E eu acredito, assim, que para quem vai nos assistir, né, quem está nos assistindo, não desista. Aquilo que Deus falou para você, Ele vai cumprir. Só que precisamos entender que Ele não depende de um posicionamento ou algo que nós façamos para Ele fazer. Ele é soberano e pode fazer. Só que a gente tem que entender que tem áreas na nossa vida, tem situações que dependem de um posicionamento nosso. Verdade. A gente precisa viver uma vida, primeiro, de renúncia, de entrega. E não é fácil. E de verdade. E não é se jogar, não é fácil. Não é fácil renunciar. Você renunciar, você se entregar. Deus falou que vai fazer? Espera. Deus, mas Senhor, eu não tenho capacidade, eu não posso, eu não tenho. Aí tá olhando assim para Deus te deu um projeto, mas é tão pequenininho, igual a Sunamita, né, a mulher de Sunem. Ela tinha um projeto pequeno, mas era para Deus. Era um quarto pequeno em cima, mas era para Deus. É Deus dizendo assim, não importa se o que você tem na mão, se o sonho, se o projeto, se os planos são pequenos ou se são grandes. Se é para Ele, Ele entra no negócio. Se é para Ele, Ele chega junto. Se é para Ele, Ele está com a gente. E a gente está esperando ter algo grande na mão para realizar algo grande. Deus está olhando dizendo, não preciso que você seja grande, eu não preciso que você tenha projeto grande, eu não preciso que você tenha uma influência grande, eu só preciso que você esteja disponível para fazer algo. Para fazer. Se disponibiliza, porque eu que sou grande, eu tenho poder para fazer. E desde lá, então, Deus tem feito coisas lindas na sua vida, né, Bruna? Lindas, extraordinárias, Ivone. Que bênção. Deus tem sarado a minha casa, a minha família, sabe? Deus tem trazido a minha mãe. Eu vivo assim, além daquilo que Deus falou. Porque tem coisas que Ele não fala, Ele só faz. E eu vivo. E as tuas orações do passado, de adolescência? Adolescência, tudo. Deus está ouvindo. Tudo. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele é soberano sobre todas as coisas. Muitas vezes nós estamos naquele deserto, né? Pensando que tudo vai acabar, vai morrer no deserto, porque nada. Porque ninguém morre no deserto. O deserto é só uma passagem. É só uma passagem, experiência, né? Experiência. Para te trazer uma maturidade, uma base, uma estrutura, né? Hoje eu falo, não é qualquer coisa que me abala assim, que eu me jogo lá. Não é. Eu choro, eu me jogo na presença de Deus, sabe? Na busca mesmo, mas hoje, assim, não é. Você fala, Deus, eu sei de onde o Senhor tirou, eu sei o que o Senhor, o teu poder, porque quem me viu, aquele louvor, né? Quem me vê cantando, que em todo tempo. E não é só alegria, foi né? só alegria. Não é. Tem as tristezas, tem o choro. Tem, mas Deus Mas o nosso relógio não espera muito tempo, né, Bruna? Não. Nós vamos terminar esse vídeo. E eu agradeço você, Bruna, por atender o nosso convite, né? E de você testemunhar algo uma assim. Parte, né? Mas ela vai voltar. Tanta coisa. Daqui a um tempo ela volta, ela vai lembrar de mais coisas. Nossa, porque a gente vai lembrando. Coisa. Enquanto você testemunhava, eu estava lembrando algo na minha vida que aconteceu. Eu falei, meu Deus, eu não imaginava que poderia, né? Então Deus vai trazendo a nossa memória, né? Então a Bruna vai orar por mim e por você. Amém. E se você está num quarto fechado, precisando de ajuda, crê no Senhor Jesus. Ele é teu melhor amigo.
Eu tenho certeza que Deus pode te resgatar, né, Bruna? Pode. A Bruna vai estar orando por mim, por você, pela sua família. E se você ainda não aceitou esse Deus Todo-Poderoso, se você quiser aceitar Ele, a oportunidade é agora. Aceita Ele. Assim como Deus mudou a vida da Bruna, Deus pode mudar a sua também. Tá? E você compartilhe esse vídeo aí, dê seu like, se inscreva no canal e nos ajude a ganhar mais almas para o Senhor. Assim, o Senhor vai estar abençoando as nossas vidas. Pode orar, Bruna. Senhor Jesus, diante da tua presença nós estamos aqui. Nós te louvamos, te exaltamos, engrandecemos o teu santo nome. Deus, nós te adoramos, não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas por aquilo que o Senhor é. Reconhecemos o teu senhorio, reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos a autoridade que está sobre ti. Pai, não temos palavra. O nosso vocabulário se torna pobre, pequeno, Senhor. Pai, para expressar tamanha gratidão de tudo que o Senhor tem feito sobre nós. Pai, neste momento eu te peço que o Senhor alcance todo aquele que vai assistir, que está assistindo, que esse testemunho alcance, que alcance os corações, que traga transformação, que eles entendam, Senhor, que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor é o Deus que entra em lugares de impossibilidades, que o Senhor faz o que o homem não faz, que o Senhor faz o que a medicina não faz, que o Senhor faz o que a psicologia, o que a psiquiatria também não consegue fazer. Deus, tu és aquele que arranca o homem do monturo e fortalece, Senhor, os seus pés sobre a rocha e coloca um cântico novo na boca. Tu és o Deus, Pai, para arrancar vidas que estão trancadas dentro do quarto, sem perspectiva nenhuma de vida, sem esperança, sem alegria. Tu és a nossa alegria, tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deus, em nome de Jesus, pela autoridade do teu nome, nós repreendemos o espírito da morte, em nome de Jesus, sobre filhos de servos teus, Pai, que estão, Senhor, quem sabe nas bocas de tráfico, quem sabe que estão, Senhor, no mundo do crime, quem sabe, Senhor, que estão, Senhor, no beco. Deus, tem pais, quem sabe tem mães que há dias estão procurando seus filhos, não sabe onde estão. Que o teu Espírito encontre-os. Deus, lembra, traz a memória daquele que se afastou da tua presença, traz a memória, que eles venham se lembrar de como era bom estar na tua presença, assim como o Senhor me encontrou naquela rua, no meio-fio daquela calçada, da mesma maneira que o teu Espírito me encontrou e trouxe à minha memória as lembranças de como era bom te adorar, exaltar o teu nome, de como era bom, Senhor, estar na tua presença, de que quando, Senhor, Pai, estávamos na tua presença, não tínhamos falta de nada, a alegria era constante. Deus, em teu nome, Senhor, trata, sara, cura, liberta, transforma, Senhor. Deus, restaura casamentos. Restaura famílias, restaura a comunhão de pais com filhos, de esposo com esposa, traz de novo a paz, traz de novo a unidade, traz de novo a compreensão, traz de novo o diálogo, Senhor, em nome de Jesus, que a tua presença não venha faltar na mesa, que haja comunhão, que haja, Senhor, fidelidade, nós te daremos honra, te daremos glória. Deus, eu oro pela Ivone nesse momento. Eu sei, Senhor, que o campo que ela está adentrando, que ela está pisando, Senhor, é campo minado, é campo de batalha, está mexendo com vidas, está mexendo, Senhor, com almas, está tratando almas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor esconda no teu pavilhão a tua filha, que o Senhor, Pai, esconda a tua serva, os filhos da tua filha.
Deus, em teu nome traz cada dia mais capacidade, sabedoria, ousadia do céu. Deus, esse projeto não nasceu do coração dela, Erabacaia, Suri, Manácia, Deus, mas foi do teu coração ao coração da tua filha. Em nome de Jesus, cala, Senhor, as vozes contrárias, línguas, Senhor, contrárias, faladoras, mentirosas. Deus, este projeto é teu. Ah, Senhor, em teu nome, esconde a tua filha. Prospera, Senhor. Dá vitória, dá vigor. Toca nos ossos, toca no corpo, na saúde da tua filha. Em nome de Jesus. E para sempre a honra e glória, louvor e adoração serão para ti, Senhor, digno de glória. Amém.